Graça e paz! Eu sou o pastor Júlio, seja bem-vindo ao meu canal e hoje vamos falar sobre enfermidade. Enfermidade é algo que assola toda a humanidade desde o princípio da humanidade. Algo que está entranhado aí em nós e todos nós já passamos ou iremos passar por um momento de enfermidade aí nas nossas vidas ou na vida de algum familiar nosso, de algum conhecido. É algo que faz parte da nossa vida. E sobre a enfermidade, nós vamos falar um pouco da origem da enfermidade, quais as origens realmente da enfermidade no corpo de uma pessoa, da onde que vem uma enfermidade. E para nós tentarmos entender um pouco sobre esse assunto que é tão complicado de entender, pois muitas pessoas não entendem realmente o porquê que nós, seres humanos, servos de Deus também, passamos aí por enfermidades e por problemas de saúde nas nossas vidas. Para começar, nós temos que entender da onde vem a enfermidade, qual a origem disso, como começou isso. Bom, se você muito bem sabe, se você já leu o livro de Gênesis, pelo menos ali nos primeiros 5 capítulos, você vai ver que Deus cria todas as coisas e após isso cria o homem. E o homem e a mulher em si têm o seu momento ali de desobediência e queda. Então, após a desobediência do homem e da mulher, Deus ele vai e fala com os dois e ele deixa bem claro ali as consequências que foram causadas por causa da desobediência do homem e da mulher. Então, dali em diante, dá-se início a uma legalidade para o mal. Ou seja, o homem quando desobedece ou desobedeceu a Deus, ele dá então uma legalidade para o mal na vida dele. Foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles desobedeceram ao Senhor Deus, eles deram uma legalidade e colocaram também em risco ali a sua vida, a sua saúde física, né? Pois antes disso, eles eram perfeitos, eles viviam de forma perfeita e não tinham problemas, né, tecnicamente de saúde. E nesse vídeo eu quero falar de 3 origens das enfermidades na vida das pessoas. A primeira origem é a maligna, que é causada ali por um espírito imundo. Nós temos o exemplo aí, um texto no livro de Jó, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Olha que interessante. O Senhor disse a Satanás: "Pois bem, ele está nas suas mãos. Apenas poupe a vida dele." Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então nós vemos claramente aqui que o Senhor ele permitiu que Satanás tocasse ali na saúde de Jó. E através disso, Satanás tocou e saiu feridas ali no corpo de Jó. E a Bíblia relata que foi da planta dos pés até o alto da cabeça. Ou seja, quando a Bíblia fala isso, ela quer dizer o corpo inteiro da pessoa. Então nós vemos que a primeira origem das enfermidades aí são de origem maligna na vida de uma pessoa, onde um espírito imundo causa uma doença, uma enfermidade na pessoa, fazendo com que essa pessoa sofra ali de uma forma carnal, né? Porque aquela pessoa ela vai passar por uma enfermidade real, não é uma invenção da cabeça da pessoa. A segunda origem da enfermidade na vida de uma pessoa, que é a origem que vem pelo pecado. As enfermidades também vêm na vida de uma pessoa através do pecado. É a segunda origem de uma enfermidade. Nós temos um texto muito interessante que fala sobre isso. Está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você." Então nós vemos claramente aqui que no Evangelho de João 5, o Senhor Jesus cura aquele aleijado, aquele coxo que estava ali no tanque de Betesda, aquele homem que não andava e muitas pessoas conhecem a história. Esse homem que foi curado por Jesus, ele estava há 38 anos ali, né, passando por essa situação de enfermidade, ele não andava, era coxo. Quando a Bíblia fala de coxo, é pessoas que não andam, né, pessoas que não têm mobilidade, tecnicamente. Então, Jesus cura esse homem e mais tarde o Senhor Jesus encontra esse homem no templo. E o Senhor Jesus fala isso que nós acabamos de ler aqui no texto. Que não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. Nós entendemos então claramente que Jesus está falando que a enfermidade dele, que foi curada pelo Senhor Jesus, ela veio por causa da legalidade de pecado. Ou seja, uma vida de pecado que aquele homem tinha, deu legalidade para que ele fosse acometido de doença ou enfermidade. Então nós vemos que a segunda forma da enfermidade na vida de uma pessoa
é através do pecado. O pecado, então, é a segunda origem da enfermidade no ser humano. A terceira e última origem de enfermidade ou doença na vida de uma pessoa é uma origem física, uma origem natural. Nós somos pessoas e somos sensíveis, né? E existe sim uma origem aí de enfermidade que vem da naturalidade da carne, a origem física. Nós temos um texto no Evangelho de João ainda no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3. Olha que interessante. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então, já aqui no versículo 1 e 2, nós vemos que os discípulos, eles indagam Jesus, eles perguntam para Jesus, já com aquela ideia, né, pré-concebida nas suas cabeças de que se uma pessoa tinha uma enfermidade em si, uma de nascença que seja, né, um cego, coxo, enfim, essa pessoa teria essa enfermidade por causa de pecado. Então você já vê que os judeus eles já tinham essa ideia de que se uma pessoa tinha enfermidade no seu corpo é porque alguma causa existia para isso. E uma delas era do pecado, como nós já falamos anteriormente. Aí aqui no versículo 3, disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus responde eles que não veio de origem de pecado, e Jesus diz claramente que é uma origem natural, origem física, e que ele é a luz do mundo, e a luz do mundo que é Jesus Cristo, que cura este homem. Então nós vemos aí que na terceira parte aí, então, nós temos a origem física, a origem natural para a enfermidade na vida de uma pessoa. E a título de curiosidade, nós temos textos na Bíblia que deixam claro pessoas que tinham enfermidades. E eu vou mostrar aqui alguns textos que nos mostram que algumas pessoas, e algumas delas bem conhecidas de nós que lemos a Bíblia, nós vamos entender que essas pessoas também tinham enfermidades nos seus corpos, porque são pessoas ali de carne e osso e estão suscetíveis ou sujeitas a passar por isso. O primeiro texto que nós temos é na carta de Paulo aos Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Aí ele coloca um ponto de exclamação. Tem muitos teólogos que diz, e eu até concordo com alguns, que Paulo ele tinha um problema de visão. Paulo ele sofria de um problema de visão. Em algumas de suas cartas, nós vemos que ele dá uma saudação de próprio punho no fim de suas cartas, pois com um problema de visão ele não conseguia escrever de uma forma fácil. E para isso ele contava com pessoas, com escribas, colegas de vida, de trabalho, que escreviam enquanto ele ditava. Uma pessoa que ficava ali próximo dele, ele ia falando, a pessoa ia escrevendo. E lá no final da carta, ele escrevia, e eu creio que com muita dificuldade, pelo fato do seu possível problema de visão, ele escrevia de próprio punho algo muito curto, um agradecimento, uma saudação muito curta. Então nós vemos então que o apóstolo Paulo, há uma grande probabilidade que ele tinha um problema de vista, um problema de visão, e provavelmente ele não enxergava direito, e por isso ele não escrevia suas cartas, na sua grande maioria, na sua grande maior parte, de próprio punho, e sim uma saudação, um pequeno texto, ele escrevia. Aqui também nós temos outro exemplo que está no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Paulo está escrevendo a Timóteo e ele deixa no finalzinho aqui da carta uma recomendação. Olha que interessante. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Aqui o apóstolo Paulo, como dissemos, está escrevendo uma carta para Timóteo. É um jovem pastor ali de uma igreja local. E Paulo deixa claro para ele, não beba somente água, beba vinho também por causa do seu problema e das suas frequentes enfermidades. Então nós vemos que Timóteo sofria também de algumas enfermidades e Paulo deu uma recomendação para ele numa de suas cartas. E para não ficar somente no Novo Testamento, nós temos alguns casos no Antigo Testamento. E um dos casos bem conhecidos é de Ana, mãe do profeta Samuel. Para quem não sabe, está no livro de 1 Samuel, capítulo 1 em diante, conta a história de Ana, né, e Eucana, seu marido. Ana tinha um problema que ela não conseguia dar à luz, ela era estéril.
E a Bíblia relata a história dela ali e deixa claro que foi através de um voto que ela faz com Deus, e Deus ali cura Ana dessa esterilidade. Ela tem o primeiro filho que ela entrega para Deus, como tinha prometido, que é o profeta Samuel. E após isso ela tem outros filhos, né? Então Deus cura Ana da sua esterilidade. Então temos também outro caso aí, que é a mãe do profeta Samuel. Lembrando que o profeta Samuel, ele era profeta, juiz e sacerdote do povo de Israel. Foi o único aí que fez as 3 funções, e isso é uma curiosidade muito importante também. Então, quando nós falamos de enfermidade ou de doenças, nós estamos falando algo que muitas vezes são coisas que não têm controle na vida de uma pessoa. Pois, por mais dinheiro e condições financeiras que uma pessoa tenha, muitas vezes não são necessárias para poder tratar ou curar uma doença incurável, uma doença ali, seja um câncer, seja outra doença ali autoimune, que esteja ali combatendo a vida daquela pessoa. Mas nós, como cristãos, temos uma esperança verdadeira nas nossas vidas. E a nossa esperança é Cristo Jesus. Foi Ele que veio para levar todas as nossas dores, doenças e enfermidades, como disse o profeta Isaías. Nós temos a nossa esperança colocada em Jesus Cristo, porque nele nós sabemos que seremos curados se tivermos passando por uma enfermidade. É através de Jesus que nós temos vida, e a nossa vida não vem de nós mesmos. Então, por qualquer momento difícil que venhamos passar, por qualquer problema, adversidade, dificuldade ou enfermidade e doença, nós temos a certeza que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nós temos um texto interessante que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. O Senhor Jesus está falando para os seus discípulos, e olha que interessante. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus deixa claro para nós, para os seus discípulos e posteriormente para nós, que no mundo nós teremos problemas. Jesus nunca escondeu de nós ou de ninguém que a vida seria feita de problemas e dificuldades. Ele deixou muito claro isso. Mas nós temos certeza que da forma que Cristo venceu o mundo, se nós estivermos nele, nós também venceremos. Essa é a verdadeira esperança do cristão, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que por mais problemas ou adversidades e aflições que nós venhamos passar, em Cristo nós vamos conseguir vencê-las. Nós sabemos que Cristo, ele tem um poder sobre toda e qualquer enfermidade. Nós temos um texto que deixa bem claro isso. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17. Diz assim: ao anoitecer foram trazidos a ele, Jesus, muitos endemoniados, e ele os expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Então nós vemos aqui claramente que Jesus tem o poder absoluto e soberano sobre toda e qualquer dificuldade, adversidade, sobre os demônios e também sobre as doenças e enfermidades nas nossas vidas. Eu não sei se você conhece alguém que está passando por uma dificuldade, adversidade e enfermidade, mas tenha certeza que se Deus quiser, essa pessoa pode ser curada. Que se o plano de Deus para essa pessoa for de obter cura, essa pessoa vai obter a cura. Nós não podemos também nos iludir achando que em todos os momentos Deus vai curar uma pessoa, porque só Ele sabe realmente qual é o projeto de vida, qual é o plano que Ele tem para aquela pessoa. Mas nós temos a certeza e convicção de que se Deus quiser e se essa pessoa se posicionar ali debaixo da poderosa mão de Deus, ela vai sim alcançar a cura para a sua doença ou para a sua enfermidade. Porque nós estamos falando com o dono de tudo. Nós estamos falando de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. E este nome tem poder. Ele tem poder inclusive sobre as doenças e as enfermidades. É nele que nós colocamos a nossa esperança, porque ele é o único que nunca vai nos decepcionar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco sobre a questão de enfermidade, de doença, a origem, os males e alguns exemplos bíblicos que temos de pessoas ali, de personagens da Bíblia que tiveram doenças ao decorrer da sua vida. A nossa certeza tem que ser de que Deus está no controle de tudo e que nele somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe você. Obrigado por estar aqui conosco assistindo esse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Que Deus nos ajude a sempre estar debaixo
da sua poderosa mão. Fique na paz do Senhor.